Mas no destaque desta quinta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou um recurso do ator José de Abreu e manteve a condenação aplicada contra o artista para que ele indenize o Hospital Albert Einstein por danos morais. A indenização foi motivada por declarações de Abreu de que o hospital teria apoiado uma suposta trama criada em torno da facada contra o presidente Jair Bolsonaro. A tal trama foi publicada por Abreu no Twitter no dia 2 de janeiro de 2019. Na ocasião, o ator afirmou: "Teremos um governo repressor cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad com apoio do Hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do PM israelense, o matador e corrupto Benjamin Netanyahu." Na ação movida pelo Albert Einstein contra Abreu, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o hospital alegou que teve sua reputação atingida em razão de postagem ofensiva publicada pelo ator no Twitter. O ator foi condenado, em primeira instância, a indenizar o hospital por danos morais e teve recursos negados em segunda instância. Ao acionar o Supremo, a defesa de Abreu alegou que uma das decisões de segunda instância, que negou um dos recursos do ator, teria violado uma decisão da Suprema Corte. O relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, discordou da alegação e negou o recurso apresentado pelo artista ao STF. A decisão de Barroso foi submetida, então, entre os dias 1º e 8 de abril desse ano, aos demais membros da primeira turma da Suprema Corte. Na ocasião, os ministros negaram por unanimidade o que era sustentado pela defesa. Ana. Essa turma que apoia Lula cegamente, e é essa turma que agora vai ver, junto com o seu ídolo máximo aí, o Geraldo Alckmin ao seu lado. Por isso que eu falo, Vitor, é muito difícil, eu tenho dificuldade em não ver esse teatro durante anos, o teatro, sim, das tesouras, anos no Brasil. Eu tenho dificuldade em não ver, porque quem tem princípios não estaria no mesmo palanque que essa turma que defende que houve um plano mirabolante com parte do Mossad para fingir uma facada. Essa turma aí apoia Lula, Lula anda com essa gente. Então, para mim, é muito difícil entender um Geraldo Alckmin que até apresentou certas políticas liberais para o Brasil, hoje de mãos dadas com essa gente. Geraldo Alckmin hoje está de mãos dadas com José de Abreu. É isso. Então não tem como não... se fosse uma questão de princípios, se o PSDB fosse guiado por princípios, se a bússola moral fosse realmente progresso para a nação, o estabelecimento do Brasil como uma nação forte, jamais, Vitor, jamais Geraldo Alckmin subiria ao palanque do lado de Lula e depois da gente ter ouvido tudo que ele falou esses anos todos. Então, o que aconteceu com todas as falas do Geraldo Alckmin sobre o Lula, sobre o PT, sobre elementos aí como José de Abreu, por exemplo, que apoiam cegamente a sigla, ele mudou de ideia ou nunca foi? Então, a questão para mim agora é quem está de mãos dadas com Lula está de mãos dadas com Alckmin. E quem continua apoiando Alckmin e um ex-PSDB, hoje está no sofá com Lula e José de Abreu. José. É incrível essa decisão do STF, né? Porque se a gente ouvisse o enunciado, a gente pensaria assim, não, o STF vai negar, porque é o Zé de Abreu e tal. Só que, e é uma leviandade como diversas outras, né? As quais o STF dá guarida. Mas sabe o que é, Vitor? Nesse caso, mexeu com o Albert Einstein, mexeu com uma instituição grande, importante e poderosa. E aí o STF mostra a bússola dele qual é, né? Então, é isso, trata-se de poder, né? Realmente, o Luiz Roberto Barroso, né, que tem tomado essas decisões impressionantes, né? Tudo que ele possa fazer, decidir contra o governo Bolsonaro, ele decide, de maneira quase que automática, né? O Supremo teve aquela medida de retirar do governo federal a condução de uma pandemia, o que é uma decisão radicalíssima e grave, e, de repente, a gente eu esperaria, né? Não, eles vão conceder aí ao Zé de Abreu, mas aí tinha no meio o Hospital Albert Einstein, que é poderoso, que tem influência, e é essa língua que o STF entende. Você, Zé, 2 minutos. O Lula é a parte
ruim da política, né? Muita gente me pergunta nas ruas, quando me encontra, assim, como você consegue conviver na política, no Congresso, com tanta gente esquisita e fora da caixinha? E é verdade, o Congresso está cheio de gente aí fora da caixinha. Mas são pessoas que foram eleitas, que têm as suas ideias, que a gente tem que ouvir todas as ideias, né? E o Lula está fazendo uma campanha, e essa campanha, ela antecipou o segundo turno, polarizou a política de uma forma que eu nunca vi, com tanta antecipação, né? E está fazendo uma tentativa de se tornar um líder de uma faixa muito grande da política, de vários setores, né? Tanto do centro como alguns de direita, né? E exatamente para esta polarização com o presidente Jair Bolsonaro. É isso que está sufocando, que está matando a tentativa desesperada de alguns de criar essa tal terceira via. A eleição está polarizada entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Você será chamado a escolher entre as duas ideias. O Abreu é um profissional medíocre que transferiu esta ideia de ser um personagem para a vida real. E é um terraplanista. Você imaginar que um candidato à presidência da República, em público, pudesse fingir que levou uma facada, pudesse admitir que ali policiais federais treinados e todo candidato à presidência da República imediatamente recebe proteção da Polícia Federal. São destacados policiais para isso. Não é porque era o Jair Bolsonaro, todos. Ali juntar essas pessoas, médicos, para fingir alguma coisa, ou tem uma desonestidade intelectual acima do absurdo, ou é um terraplanista. É claro que não tem nem como duvidar dessa facada, que quase matou o presidente Jair Bolsonaro. Até hoje ele sofre sequelas graves. Ele é impedido de fazer várias coisas, em decorrência exatamente desta facada e do tratamento que ele teve. A salvação do presidente Jair Bolsonaro foi uma sorte. Eu vi ali estudos dizendo que tudo deu certo. Era questão de minutos se ele não tivesse chegado a um hospital, que tivesse equipamentos e tal, ele teria morrido. E alguém vem e duvida disso tudo, duvida mais do que do próprio presidente, duvida da vida, duvida dos profissionais, duvida da imprensa que estava lá, duvida de quem seguiu, da família, de fotografias, de tudo, de nós que fomos lá. Quer dizer, é um lunático.